iniciar, a gente faz um convite a todas as pessoas que estão nos acompanhando, certo? Pelo aplicativo do Facebook. Agora também você pode se inscrever no canal, né, no YouTube, nas páginas da Bíblia. Lá tem esses vídeos que eu estou mostrando e você pode seguir, certo? Pode ser um inscrito, deixar aquele like, ó. Você pode deixar aquele like, certo? Aquele like. E inscrever, ok? Amados, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro fenomenal, certo? Ele é um livro histórico, onde narra os primeiros passos da igreja. Todo vídeo eu vou dizendo isso vai encaixando na mente de cada um, certo? Quando Jesus Cristo veio aqui, ele ficou 3 anos e meio no ministério, ele morreu em uma cruz, como todos nós sabemos, ressuscitou depois de 3 dias e ficou 40 dias andando com seus apóstolos, né, com um corpo glorioso, com um corpo ressurreto, também conhecido como um corpo translúcido. O corpo de Jesus estava agora glorificado. E ele comeu com os apóstolos, com alguns irmãos que estavam presentes, né, e ficou 40 dias. Certo? Depois de mais 10 dias, teve o Pentecostes. E foi o que aconteceu. Para que você e eu estivéssemos aqui, aqueles apóstolos de Jesus e os irmãos que foram aceitando Jesus tiveram que dar continuidade. Caso contrário, você e eu não estaremos aqui. Amém. Imagina só se no primeiro século, Jesus morreu no ano 30, todo historiador acredita que foi do ano 27 para o ano 30 da nossa era comum. Nós estamos em que ano? 2020. Daqui a 6 anos, vai fazer 12 mil anos que Jesus Cristo morreu, em média, porque ele morreu no ano 27 ou no ano 30. A maioria dos historiadores acredita que Jesus morreu no ano 30 da nossa era, certo? Então, a partir daí, os apóstolos de Jesus, aqueles que ele convidou, Pedro, André, Tiago, João, Bartolomeu, Judas, Tadeu, Simão Zelote, o outro Tiago, ficaram com a incumbência, com a obrigação de levar esta palavra. Nós vimos também que não tinha Bíblia, o Novo Testamento não estava pronto, como nós temos hoje. Era só o diálogo, era só boca a boca. Naquela época, Marcos, era comum os mestres, não só na Judéia, mas na Grécia, em outros lugares, não deixar nada escrito. Os seus discípulos eram quem copiavam a sua ideia, e Jesus não foi diferente. Não é isso? Então, o livro de Atos dos Apóstolos ele foi escrito no ano 63, por Lucas, nós vimos, um médico, um grande pesquisador, que depois se tornou historiador, certo? Então, depois dessa breve introdução, nós já estamos no capítulo 11, vamos ver o capítulo 11 hoje, certo? Você pode abrir seu exemplar, para acompanhar. No capítulo 10, para a gente pegar o fio da meada, nós vimos o seguinte: a conversão do primeiro gentio. Nós vimos que o gentio não era uma pessoa lá de Israel, não era um judeu, era uma pessoa de outra civilização. Por exemplo, nós brasileiros, se o Brasil existisse naquela época, nós éramos gentios para eles, porque a gente não era judeus, né? Então, qualquer civilização, qualquer país era considerado gentio. E Cornélio era da Itália. Cornélio era o quê? Um centurião. Ele era um chefe que comandava 100 homens, certo? Uma centúria. Centúria era 100 soldados. Só que o Cornélio, nós vimos que ele era o quê? Ele era um soldado diferenciado. Ele era um incrível Cornélio. Ele era um homem bom. Ao invés de espancar pessoas, Cornélio fazia diferente. Ele dava esmola àqueles que precisavam, certo? Embora ele cumprisse as ordens romanas, Cornélio foi um grande homem e ele foi o primeiro gentio a aceitar Jesus. Então, nós vimos também que Pedro teve uma visão, uma cidadezinha chamada Jope, né? Onde Jonas também ali teve um dilema muito grande, se ia para Nínive levar a palavra de Deus ou não. Pedro também teve o mesmo dilema: será que eu vou para Cesareia? Por quê? Porque para os judeus era uma espécie de traição se misturar com os romanos. E por que isso? Porque o Império Romano era quem comandava o mundo naquela época, exceto algumas partes no Oriente. O Império Romano não dominou para a banda da China, aqueles países lá, né? Ele ficou mais ali pelo Ocidente, mas foi o maior império que governou o mundo até hoje, né? E
Lá em Israel, dentro de Israel, na Palestina, o Império Romano também dominou, não é isso? E Cornélio estava em Cesareia. Ele aceitou Jesus com sua família, e nós vamos ver no capítulo 11, ele foi batizado também, né? Só que depois dessa conversão, ao invés da igreja lá em Jerusalém, que era a igreja principal, né? Lá em Jerusalém era onde era a capital intelectual religiosa do mundo, era Jerusalém. Ao invés dos irmãos que estavam lá ficarem felizes, eles vão reclamar, Marquinhos, acreditem, com Pedro. Eles vão discutir com Pedro, como se já não bastasse as perseguições que vinham de fora para dentro da igreja, as perseguições externas, como por exemplo o Sinédrio, que era uma cúpula judaica, a mais alta cúpula judaica. Agora os cristãos da própria igreja estão perseguindo, vai ter um atrito entre eles, vai querer perseguir também, porque veja só, o escritor Lucas, nesse momento aqui, é bom deixar frisar uma data muito importante. Nós estamos aqui em média no ano 42, ou seja, faz 12 anos que Jesus morreu aproximadamente. Então não tem nada escrito. Os judeus eram muito apegados o quê? Às tradições religiosas. Os judeus eram muito apegados a quem? A Moisés. Quer ver, para você ter uma ideia, vejam aí Atos 15. Atos 15. Eu vou só dar uma adiantada e a gente volta para cá, mas só para a gente ver como os judeus eram apegados às tradições religiosas. Eles eram muito apegados ao pai Abraão. Eles eram muito apegados a Davi, que foi o grande rei. Inclusive o nome de Saulo, de Paulo, é uma homenagem ao primeiro rei de Israel, a Saulo, né, que é da tribo de Benjamim. Eles eram muito apegados a Moisés. Quer ver? Veja aí, Marquinhos, lê aí Atos capítulo 15, versículo 1 apenas. 15, 1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Pronto, vejam só o pensamento deles. Aqui depois nós vamos ver no capítulo 15 o primeiro concílio, né? Aqui está falando da primeira reunião, do primeiro dilema que eles tiveram, um grande dilema: circuncidar ou não os cristãos. Então vocês perceberam quando Marquinhos leu? Olha, só a fé em Jesus, eles queriam dizer isso, só a fé em Jesus não é suficiente. Vocês têm que seguir as tradições de nossos pais. Ele disse: se vocês não obedecerem a lei de Moisés, vocês não serão salvos. Isso era para os gentios, porque tinha tanto gentio aqui. Aqui já, Paulo já fez a primeira viagem, né? Eu estou dando só uma ambientada. Paulo já fez a primeira viagem, que nós vamos ver no capítulo 13, e no 15 vai ter essa grande discussão. E aí? O que é que nós vamos fazer com esses gentios? Porque Cornélio foi um gentio, é o primeiro gentio, mas era um gentio quase crente. Cornélio vivia ali dentro da Palestina, ele ouvia falar de Deus. Inclusive Felipe foi para lá. Lembra que Felipe, o diácono, foi para lá para Cesareia? Em Atos 8, 40, diz que Filipe, depois que ganhou o eunuco, foi habitar lá em Cesareia. E como Cornélio era lá da corte, muito provavelmente ele ouviu falar de Jesus. Então, os judeus, eles tinham um pensamento de que só a fé em Cristo não era suficiente. Vejam só, né? Então vamos prosseguir aqui no capítulo 11. Quer ver? Vamos lá, Marquinhos, vamos introduzir agora o capítulo 11 para a gente ver como a igreja recebeu essa ideia de Pedro ter visitado Cornélio em Cesareia, uma cidadezinha que ficava em média em 60 quilômetros de Jerusalém. Ele ficou lá uns 10 dias, alguns dias, não disse quantos dias foram, vamos imaginar que foram 10 dias. O que foi que a igreja em Jerusalém percebeu e disse a Pedro? Leia aí, Marcos. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: bom, o interessante para a gente, Pedro, valeu, Marcos, eram esses 3 versículos. Veja só como a igreja
lá em Jerusalém, aceitou essa ideia. O que foi que eles disseram a Pedro? Pedro foi lá, ficou alguns dias com Cornélio, lá em Cesareia Marítima, era uma cidade construída por Herodes o Grande, certo? Perto de Jope. Pedro ficou alguns dias lá, batizou todo mundo e voltou para Jerusalém. Mas a igreja não aceitou essa ideia. Diz: Pedro, fiquei sabendo que você foi se misturar com um romano, com Cornélio. Ele é um circunciso. Veja só o pensamento. E circunciso, pessoal, são aquelas pessoas que não eram judeu, certo? E aí eram incircuncisos, porque todo judeu fazia a circuncisão. Era uma cirurgia que era feita nos homens, né? No órgão genital masculino. Todo judeu tinha, para se reconstituir um judeu, no 8º dia tinha que circuncidar. Então, quando você vê a palavra incircunciso, é uma pessoa que não é judeu, no caso Cornélio. Então, vejam só, 12 anos e a religiosidade não saía da mente daqueles irmãos que andaram com Cristo. O próprio, eu falo sempre aqui, o próprio diabo Estevão, que foi apedrejado, Estevão já teve uma visão futurística. Estevão sabia que o evangelho não era só para os judeus, era para todo mundo, né? Os judeus maltrataram tanto os grandes líderes, e Jesus veio para todos. E eles dizem aqui, ó: e ouviram os apóstolos, perceba, e os irmãos. Quando diz aqui os apóstolos, era um grupo de 12. Nesse momento estão todos vivos. Estavam lá Tiago, estavam lá Tomé, Bartolomeu, Simão Zelote, o João. Aí não gostaram. E os outros irmãos que diz aqui eram os helenistas ou os próprios irmãos judeus. Eles não entenderam essa ideia, eles não quiseram aceitar que Cornélio fosse salvo. Ele tinha que ser um prosélito. O que era um prosélito? Era como um gentil ou um helenista, ele se convertia ao judaísmo. Queridos, foi uma luta para a igreja entender. Paulo passou aí mais de 30 anos debatendo nas igrejas fora de Jerusalém, dentro de Jerusalém, que a fé em Cristo Jesus, ela é suficiente para o homem ser salvo. O homem não precisa fazer mais nada. O homem não precisa guardar as leis, fazer tudo das tradições dos nossos pais, como Mateus leu lá em Atos 15. A fé em Cristo era necessária. É por isso que você vê muitas das vezes o apóstolo Paulo dizendo: vocês querem crucificar Jesus de novo? Cristo já morreu uma vez, não é preciso mais voltar para a lei. Então esse duelo foi muito disputado dentro da igreja, né? E subindo Pedro para Jerusalém, disputavam com ele, que eram da incircuncisão, né? Dizendo: você entrou na casa de um varão incircunciso e ainda comeu com eles. Queridos, o que é que vocês estão percebendo aqui? Jesus Cristo fez isso muitas vezes. Ele foi lá para a casa de Zaqueu, ele andava com pecadores, e por isso, para a comunidade judaica, Jesus era uma espécie de herege. Mas Jesus veio para salvar todos os perdidos, mais vil pecador, como dizem, né? O próprio Paulo, que foi um homem terrível lá em Israel, teve sua salvação, né? Para a gente adiantar, Marquinhos leu aqui no versículo 4, dizendo que Pedro fez uma defesa. Toda essa defesa de Pedro aqui está no capítulo 10, nós vamos ler. O que é que Pedro vai dizer aqui? Mas Pedro começou a fazer uma exposição por ordem, dizendo: o que é que Pedro vai dizer aqui? Que estava lá em Jope, na casa de Simão, um amigo dele que fazia couro, fazia sandália de couro, marcatas, algumas coisas de couro, era Simão curtidor, e teve a visão. Lembra da visão? A visão era um lençol que vinha descendo com vários animais que os judeus não poderiam comer. Então Jesus usou aqui uma espécie de figura de linguagem, porque lá no Antigo Testamento, vamos ver para a gente conferir isso aqui, Levítico capítulo 11. Queridos, os judeus não comiam todo tipo de carne, porque para eles era pecado, era uma ofensa, era tido como animais imundos. E na visão, Pedro viu um lençol descendo com todos esses animais. E Jesus dizia: Pedro, mata e come. O que dá a entender isso? Que todo mundo vai ser salvo, tanto os judeus quanto os animais impuros que representavam os gentios. Quer ver? Vejam aí, bem rapidinho, Levítico capítulo 11. Quem abriu aí, nós vamos ver aqui apenas alguns versículos.
Veja aí, por exemplo, os peixes que eram permitidos os judeus comerem. Peixe que não tinha escama, eles não comiam. Então, era pecado comer peixe sem escamas para os judeus. Era tido como animal impuro. Veja aí no versículo 9. Peixes limpos e imundos, isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, isso aqui vocês podem comer. Ou seja, peixe que tem barbatana e escama podiam comer, outra espécie ele não comia. Se você for, por exemplo, para o versículo 26, Levítico 26, todo animal que tem unhas fendidas, mas a fenda não se divide em duas e que não remói, vos será por imundo, qualquer que tocar nele será imundo. Então eles faziam uma distinção desses animais. Então vai falando de muitas coisas, foi só para a gente ver, entendeu? Então, queridos, Moisés viveu muitos anos antes de Jesus. Então, veja só, o Brasil nós temos 521 anos de história. Não tem nenhum pesquisador no Brasil que saiba tudo do Brasil, não tem esse. O cara pode ser bom numa área, isso aí tem. O cara pode ser bom, por exemplo, na Guerra de Canudos, na República, em alguma coisa, mas 1000 anos de tradição, mais de 1000 anos, Moisés viveu mais de 1000 anos antes de Cristo, então era uma tradição milenar manter isso. Agora diga aí, chegar um cara lá da Galileia, que era uma região desprezada, e dizendo que você pode comer de tudo agora, inclusive um cara como Paulo, quem é que vai aceitar? Querido, uma tradição religiosa é muito difícil você tentar combater. Chegue perto de um católico e vai dizer a ele que uma procissão é errada, uma procissão de uma santa que é centenária, por exemplo, não vou nem falar milenar. Você chega numa cidade e nessa cidade eles têm uma devoção por um santo qualquer, e já faz 100 anos que eles fazem essa procissão. Por exemplo, lá em Juazeiro do Ceará, dizer que não é para vocês cultuar o Padre Cícero, você talvez seja apedrejado lá, viu? Lá em Juazeiro do Ceará. Por quê? Porque esse cara viveu, o Padre Cícero, há 150 anos atrás só, e já é uma tradição lá centenária. Se você for falar, por exemplo, na procissão de qualquer santo, talvez você seja apedrejado. E a gente não deve fazer isso, porque é uma tradição deles, certo? Mas quando Jesus Cristo veio, ele aboliu com tudo isso, e era muito difícil combater essa tradição. Então, Pedro fez esse discurso, nós vamos avançar aqui nos versículos. Então, do capítulo 6 até o 17, nós não vamos ler. Por quê? Porque Pedro está fazendo aqui um discurso, que esse discurso nós vimos no capítulo 10, certo? Foi todo aquele diálogo que ele teve com Cornélio. Nós vamos passar aqui as páginas da Bíblia e vamos agora aqui no capítulo 18, versículo 18. Vamos lá? Depois que Pedro fez o discurso dele, grande discurso, dizendo que Deus não veio salvar só os judeus, que Deus lhe mostrou uma visão desse lençol com todos os animais, que era para ele comer todos os animais de uma espécie de figura de linguagem. Vocês compreenderam? Os animais era só uma figura de linguagem, como se Deus estivesse dizendo assim: Pedro, não só os judeus vão ser salvos, mas todo mundo. Assim como existem os animais puros, você também pode comer os impuros, que no caso seriam os gentios, ok? Depois de uma grande discussão e da grande defesa de Pedro, enfim, eles aceitam a ideia. Por algum momento eles aceitam a ideia. Vocês viram que no capítulo 15, foi o que aconteceu? Eles voltaram com a mesma ideia depois. Eles já esqueceram, teve a ideia da circuncisão, mas aí é outra história. Vamos ver o que foi que aconteceu. Veja aí Marquinhos, versículo 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se, glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Queridos, vejam só, depois da grande mensagem de Pedro disse que foi orientado por Deus e pelo Espírito Santo, e eles compreenderam, é verdade, Deus não veio só para nós, Deus veio para todos, Deus veio para os judeus, principalmente,
Porque a ideia era essa mesmo, era pregar lá dentro de Jerusalém primeiro, dentro de Jerusalém, do sul, na Judéia. O próprio Jesus disse: eu tenho que atender primeiro as ovelhas da casa de Israel. E tem uma ordem cronológica. Jesus disse: pregue em Israel, depois em Samaria, porque os samaritanos eram judeus, o quê? Não eram judeus o quê? Puro sangue, eram judeus mestiçados, não era com outros povos. Depois saiam para o mundo, certo? Então eles fizeram isso. Queridos, Chipre era uma ilha dentro do mar Mediterrâneo, né? Ali, Antioquia e a Fenícia, que era um país acima da Galileia, o evangelho já está para lá. Então, amados, vai aparecer um personagem aqui, apóstolo, muito importante. Lembra de um cara que foi grande perseguidor, e agora Antioquia, apóstolo, vai ser o foco do evangelho. Não é mais Jerusalém, vai ser o foco das missões, das grandes viagens missionárias. Nós vamos ver que Barnabé vai atrás de um cara muito importante, e esse cara, a partir do capítulo 13, vai ser o autor principal, vai ser aquele cara que vai chamar a atenção nas viagens, o apóstolo Paulo, certo? Então veja o seguinte, que essa perseguição, desde lá do ano 35 em média, de Estevão, fez com que a igreja se dispersasse pelo mundo, né? Eles estavam o quê? Os apóstolos estavam acomodados, eles achavam que o mundo tinha que vir para Jerusalém e que já Jesus estava voltando e ia estabelecer seu reino. Essa era a ideia principal dos apóstolos. Então, depois da morte de Estevão, gerou uma grande perseguição. Veja que aqui diz, ó, e os que foram dispersos o quê? Os que saíram de Jerusalém para o mundo, pela perseguição que sucedeu por causa de quem? Estevão foi um cara que viveu bem pouquinho tempo na igreja. Tem novo convertido que entra, sai, nunca mais volta e não deixa nada, não deixa nenhum legado. Esse jovem aqui, a Bíblia não diz a idade dele, muito provavelmente fosse um helenista, conhecia muito a Bíblia, ele leu muito, o discurso dele foi emocionante. Nós ficamos 2 episódios falando sobre Estevão, a perseguição se ocorreu por causa dele. Ele foi o primeiro mártir, o primeiro cristão depois de Cristo a morrer. O outro vai ser Tiago, né? Um grande coluna da igreja que será morto, né? Então, o evangelho que ele já está na Fenícia. Depois eu vou trazer aqui as imagens para a gente ver onde era Fenícia, Chipre e Antioquia. Antioquia da Síria, porque tinha outra Antioquia. Nessa Antioquia aqui, onde vai ser, apóstolo, o grande centro evangelístico do mundo, vai ser lá em Antioquia. É ali próximo de Jerusalém, não muito próximo, mas já é fora, é na Síria. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus Cristo. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Uma coisa importante aqui, quando Pedro estava conversando com o gentil Cornélio, esses irmãos aqui não estavam sabendo de nada que tinha um gentil se convertendo, apóstolo. Por quê? Eles estavam distantes, não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha nada naquela época, não tinha e-mail, não tinha nenhum verbo de comunicação. Eles lá em Chipre, lá na Fenícia, já tinha crentes lá, como a gente viu que Damasco, já tinha o jovem lá Ananias, né, que era uma cidade também dentro da Síria, e o evangelho já estava para lá, né? Então a gente vê que pessoas estão levando a palavra de Deus. Ô boba! Vamos lá, versículo 23, lê Marcos. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou, exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Bom, valeu, mas vamos dar uma pausa aí. Vejam só aqui. O foco agora da igreja não está mais em Jerusalém, vamos percebendo isso. O escritor Lucas está nos levando, Lucas está levando o leitor
para outra dimensão. O Evangelho chegou em Antioquia da Síria. O que é que acontece lá? Tem um grande celeiro de pregadores lá. Apóstolo, o avivamento em Antioquia é tão grande que Pedro, os colunas lá da igreja estão vivos. Todos eles estão vivos. Acredita-se que nesse momento, não é muita certeza, Matias já tenha sido morto, mas não é uma prova evidente disso aí, né? Alguns escritores dizem que ele morreu no ano 80, muito depois da morte de Paulo e Pedro, né? Mas tem alguns que asseguram que ele morreu por ali no ano 40. Mas isso não vem ao caso. O que é que acontece? Os colunas da igreja querem saber se o evangelho que saiu de lá de Jerusalém, como é que está sendo pregado lá em Antioquia. Então eles vão enviar Barnabé para lá. Barnabé foi um cara que não foi escolhido, muito provavelmente o Barsabás, entre Matias e o Barsabás era o próprio Barnabé, né? Ele não foi escolhido, mas ele teve grande impulso dentro da igreja, né? Ele está ganhando almas para Jesus. E o que é que acontece? Barnabé percebe o seguinte: peraí, lá dentro de Jerusalém, o que é que ocorre lá dentro de Jerusalém? Existe uma tradição religiosa. E aqui em Antioquia, para vocês terem uma ideia, naquela época tinha quase a população do Natal. Tinha em média 600 mil pessoas naquela época, lá em Antioquia. Era um grande polo cultural lá na Síria. Barnabé percebe uma coisa: eu tenho que trazer para cá um cara altamente intelectual e que vai dar um impulso para as viagens missionárias, porque aqueles caras lá de Jerusalém, que eram os apóstolos, eles são tímidos. E agora, Barnabé vai buscar Saulo. De Tarso para Antioquia era em média de 65 quilômetros. Ele pega o barco, vai para lá pelo mar Mediterrâneo e vai trazer Paulo. Queridos, é uma coisa muito importante isso aqui, ó. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. O cara estava lá quantos anos, quem lembra? Em média uns 12 anos. 12 anos ele passou. Nós vamos ver isso no capítulo, veja aí Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Bem rapidinho, para a gente ver aqui o tempo que Paulo passou fora. Querido, o estudo aqui é a Bíblia respondendo ela própria. Gálatas capítulo 2, os primeiros versículos. Quem achou? Depois passados 14 anos, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé. Ponto. Para os estudiosos, esses 14 anos, apóstolo, talvez ele passou 10, porque juntando aqueles 3 anos, certo? Com 10 faz em média de 13 a 14. Mas vamos dizer que foram os 14, como a própria palavra de Deus diz, juntar tudo. Barnabé passou 14 anos fora, ou o apóstolo Paulo passou 14 anos na sua cidade natal. Fazendo o quê? Estudando, pesquisando. Paulo ele foi se aprofundar muito lá em Tarso. Ele conhecia toda a lei judaica, mas foi buscar muito conhecimento filosófico para debater tanto, que lá no capítulo 17 ele foi muito importante essa viagem dele que vai debater com os filósofos lá, né, na Grécia. E o conduziu para Antioquia, que era o centro agora da igreja, né? E sucedeu que todo um ano, eles passaram um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram a muita gente. Em Antioquia, leia isso aí, que coisa importante aí. E em Antioquia aconteceu o quê? Leiam aí. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E aí, apóstolo? Pela primeira vez, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Até hoje nós somos chamados de cristãos. Só que não era uma coisa boa. Vocês acreditam? Era zombando essa palavra aí. Olha os cristãos, olha os discípulos daquele cara que vivia na Galileia, que foi morto em uma cruz. Acreditem, esse título, pela primeira vez, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos, porque eram chamados de discípulos do caminho, discípulos do Nazareno, discípulos do Filho de Deus, discípulos dos apóstolos, mas pela primeira vez Lucas usou essa expressão muito importante. Os discípulos foram chamados de cristão, acreditem, de uma forma pejorativa. Eles estavam zombando, né? Isso não vem ao caso. Cristãos é aqueles que seguem a quem? A Cristo. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E aqui vai ter
uma informação muito importante aqui. Nós vamos descobrir quem era o imperador na época. E através disso, apóstolo, a gente sabe em que ano nós estamos. Porque José dá as datas. Ele vai falar que o imperador não era nem Calígula mais, era Cláudio. Calígula reinou do ano 37 ao ano 40. Cláudio já entra do ano 41 até o ano 54, não fica muito tempo. Então, você conclui aqui que nós estamos em que ano aqui? Acima do ano 45, em média, a igreja. Ou seja, 15 anos que Jesus pisou nessa terra, né? Então vamos lá. Naquele dia desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Então, o movimento agora estava sendo em Antioquia. Foi um cara chamado Ágabo, um profeta, que profetizou que ia ter fome lá no mundo, né? Mas Jerusalém foi muito afetado com isso. E nós vamos ver que aquele caixa comum, lembra daquele caixa comum que eles fizeram, todo mundo levava para os apóstolos? Faliu. Aquele caixa não estava existindo mais. Por que faliu? Porque, eu expliquei, eles acreditavam que Jesus já vinha para lá. Eles estavam juntando dinheiro para viver naquela comunidadezinha ali, uma visão pequena, né? A visão deles. Eles pensavam que Jesus já vinha para Jerusalém, eles juntaram ali dinheiro, alimentos, quando Jesus vinha e pronto, nós estamos salvos. Mas foi uma ideia falha, né? E essa ideia, ela caiu por terra. E esse dinheiro vai para lá, eles vão levar para lá. Vamos ver? Levantando-se um deles, por nome Ágabo, o profeta de Jerusalém, que aceitou Jesus, viu? Deu a entender pelo Espírito Santo que havia o quê? Grande fome em todo o mundo. Só que aqui é uma sinédrica, uma figura de linguagem. Era em todo mundo, no mundo que eles viviam. Por exemplo, na China não teve fome. Está entendendo? Houve fome lá. Quando ele diz todos, é porque foi naquela região. E isso aconteceu, lê aí, no tempo de quem? Cláudio César. Por que César? Era o título do rei na época. Então, dá-nos a entender aqui, de acordo com Flávio José, no seu livro História dos Hebreus, ele começa a reinar a partir do ano 41. Então, queridos, nós estamos seguramente dentro da data aqui correta. Por que foi que Lucas não deu muita ênfase aos imperadores? Porque ele não quis encher a bola daqueles caras, eles eram maus. Ele falou em dois imperadores só aqui, Tibério e Cláudio. Você não vê a palavra Calígula, que foi Augusto Germanos Calígula, o filho do cara lá, e nem Nero, terrível imperador, o pior imperador Nero. Nero quem manda matar Pedro e Paulo, né? Foi no tempo de Nero, no ano 68 aproximadamente. Mas aqui ele dá a entender que o imperador era Cláudio. Então os historiadores, unanimemente, eles têm uma ideia de que nós estamos aqui a partir do ano 41, porque foi o ano que ele começou a reinar. Muito provavelmente, talvez a gente esteja aqui no ano 43, 45, pode ser. Vamos lá para concluir o capítulo 11. Percebam, teve uma fome no mundo, a igreja já está em Antioquia, e lá é um grande celeiro. De lá de Antioquia é que o evangelho vai se expandir para o mundo, inclusive levar ofertas para quem está em Jerusalém. Vamos ver? E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse. Leia aí, irmão. Socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Ponto. O caixa comum deu certo aí? O dinheiro foi para lá, pô. Agora, a igreja de gentios, a igreja de helenistas está ajudando a igreja mãe, como alguns dizem. A igreja mãe nasceu lá em Jerusalém. Nenhuma igreja no Brasil é mãe. Então a igreja de Antioquia está levando recursos agora para a Judéia. Olha, coisa importante. Não é interessante, queridos? Não é interessante você ajudar a obra de Deus? Por exemplo, nós estamos pensando agora em pintar o templo. Vamos mudar essa cor aqui. Possa até que seja uma cor azul. E esse recurso não vem de políticos. Ninguém vai atrás de políticos. Nós vamos nos reunir para que a gente compre isso aqui. Os recursos da igreja eram para isso que eles enviaram. Era para sinagogas, para ajudar algum irmão que estava precisando com a cesta básica, algum irmão que estava precisando de um medicamento. A fome veio.
A profecia do cara lá, apóstolo, foi verdade. A Ágabo profetizou, disse: olha, vai ter uma grande fome no mundo. Aqui em Antioquia tem uma fartura, nós temos que levar recursos para os irmãos que estão lá na Judéia. Certo? Então, ajudar a igreja é uma forma de amor, é uma forma de você fazer o quê? Querer que o evangelho vá para frente. É uma forma de você querer que muitas pessoas aceitem Jesus. Vamos concluir, capítulo 11. Então levaram socorro para os irmãos que estavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos, por mão de quem? Barnabé e Saulo. Eita, os caras vão rever Saulo de novo. Olha, irmãos, que coisa importante. Queridos, graças a Deus, concluímos o capítulo 11. Nós vimos que o Evangelho saiu lá há muito tempo, já há alguns anos, de Jerusalém. O Evangelho agora está em Antioquia da Síria. E a partir daí, desse lugar, é onde vai se dar o início às grandes viagens missionárias. Certo? Paulo vai fazer a primeira viagem no ano 47, vai durar 2 anos, vai sofrer um pouquinho, vai pelo mar Mediterrâneo, vai visitar algumas cidades, faz a segunda, a terceira, na quarta, a única viagem que ele faz, e ele morre. Certo? Quarta-feira que vem nós vamos estudar o capítulo 12. No capítulo 12, um grande personagem que andou com Jesus, certo, vai morrer, vai ser decapitado, né? Isso vai agradar muito a elite religiosa, e a igreja precisa agir rapidamente para que não perca esses líderes. Nesse momento, ainda é muito cedo. Faz apenas 15 anos que Jesus morreu. Imagina se todo mundo fosse morrer, esses líderes. Talvez a igreja não desse continuidade, certo? Mas muitos deles vão ficar vivos e a obra de Deus vai continuar. Vamos ficar de pé.